Vamos nos colocar de pé nessa noite. Eu acredito, vocês estão me ouvindo? Eu acredito que o Senhor tem algo para fazer essa noite. Quisera eu ter a revelação para me dizer o que é. Mas é algo tão bom que o meu espírito ele está alegre e eu estou me tremendo. Eu não estava conseguindo nem botar no meu brinco de me tremendo. E eu gosto quando isso acontece. Sabe por quê? É porque o Espírito tem surpresa para algumas pessoas hoje à noite. E cabe a mim, cabe a você ficar diante dele. Amém? Ficar ligado com ele. Porque eu sei que algo de extraordinário ele vai fazer na sua vida. Eu estou muito feliz com o Senhor. As meninas estavam dizendo que eu estou mais bonita hoje, mas é porque quem não veio para a peça ontem? Quem não veio? Pode levantar a mão. Mais alto para me ver. Pronto, ontem foi mega sábado. Ixi, muita gente não veio, viu? Aí, sério, eu estou me tremendo mesmo. Então, o mensageiro chegava e ele estava procurando a Laodiceia. E ele dizia, não, ela deve ser muito linda, ela deve ser muito maravilhosa, ela deve ser extraordinária para morar tão longe e o rei me enviar para falar com ela. Aí quando ele chegou que viu a Laodiceia, ela estava horrível, tão desarrumada, tão taxada, e ela não tinha nenhuma coragem nem de varrer a casa. Estava vassoura no chão, tudo assim. E eu digo, meu Deus, eu vou me arrumar hoje, eu não posso ser Laodiceia. Eu não posso ser Laodiceia. Mas nós sabemos que Laodiceia é uma igreja. E o Senhor estava falando da sua igreja, que a igreja que ele vem. Quem é a igreja aqui do Senhor? Levante a mão nessa noite. E a igreja que ele vem buscar é uma igreja adornada. É uma igreja linda. É uma igreja totalmente com as suas vestes brancas, né? Que toda bonita, porque o Espírito Santo ele veio para fazer isso, para lhe adornar, para lhe deixar você bonita, para deixar você sorridente, para deixar você com vida, para deixar você numa união linda com o Espírito Santo. Então esse noivo ele está aqui nessa noite. E hoje você como igreja, eu quero que você se abrace assim, dê um abraço em você e diga, eu sou a noiva do Senhor. Eu sou essa noiva. O Espírito Santo é o mensageiro. E esse mensageiro ele já veio. Ele resolveu habitar dentro de mim, dentro de você. Então nessa noite se ame, adore ao Senhor, agradeça pela sua vida. Oh, aleluia, aleluia, vamos orar, levante a sua voz em oração, mas se abrace, não se solte ainda. Oh, doce Espírito Santo, nós queremos te louvar nessa noite, nós queremos te exaltar, Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Obrigado por ser esse mensageiro que veio anunciar as boas novas, obrigado por ser esse mensageiro que veio anunciar a grande salvação. Obrigado por ser esse mensageiro que está sempre falando conosco. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. E nessa noite nós queremos te render graça. Nós queremos te render louvores. Nós queremos nos alegrar diante de ti. Porque uma característica tua é que você é um Deus alegre. Você é um Deus alegre, que gosta de festejar, que gosta de celebrar. E eu sei que em meio dos louvores, no meio da celebração, tem presentes nessa noite, tem salvação nessa noite, tem reconciliação nessa noite, tem cura
nessa noite. Tem negócios resolvidos nessa noite. Tem surpresa do teu Espírito essa noite. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Aleluia. Então aplauda ao Senhor Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador da sua vida, Criador da sua vida. Vamos celebrar com a nossa mão, com o nosso corpo, com a nossa boca, com o nosso entendimento ao Deus vivo. Aleluia! Os reinos se dobraram ao Senhor. Houve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reinos se prostraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Vem com Josué lutar em Jericó. Josué lutar em Jericó e as muralhas ruir. Vem com Josué, vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruir.
Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao... Vem com Josué! Vem com Josué, tá em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué, tá em Jericó, e as muralhas ruem. Vem com Josué, tá em Jericó, Jericó, Jericó. Josué tá em Jericó, e as muralhas ruem. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao... Vem, vem, vem! As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão. Aleluia! Eu não sei se você estava no Mega Sábado ontem, mas caiu de novo. E ontem a muralha caiu, hoje ela caiu de novo. Aleluia! E as muralhas ruirão. Aleluia! Aleluia! Eu celebrarei cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo e adoro, porque tens triunfado. Eu louvo e adoro, porque tens triunfado. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, porque santo é. Oh, Hosana nas alturas, oh, Hosana nas alturas, oh, Hosana nas alturas, porque santo é. Oh, Hosana nas alturas, oh, Hosana nas alturas, oh, Hosana nas alturas, porque santo é. Celebrarei cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo e adoro, porque tens triunfado. E adoro, porque tens triunfado. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Deus do universo, porque santo é. Oh, Hosana nas alturas, oh, Hosana nas alturas, oh, Hosana nas alturas,
Aleluia! Seja exaltado, Senhor. Aleluia, você tem motivos para agradecer ao Senhor, para bendizer o nome dEle, dizer que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é digno, poderoso, vitorioso. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo no nosso meio, no nosso arraial, na nossa congregação, no ajuntamento dos santos. Seja bem-vindo, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. O inferno não prevaleceu, o inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, e nada irá. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, seu nome infalível é, os reinos
sobre todo nome. Santo, Santo, Santo. Impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso é, grandioso, como um trovão, como um trovão. Nós proclamamos poderoso és, grandioso como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos.
majestade está. Teu nome falível és. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar, Pai.
Boa noite. Para quem não me conhece, sou Milena Rodrigues. É um prazer estar aqui. E hoje eu estava conversando com meu marido, Davi, sobre algumas coisas na nossa vida de crente. E eu estava lembrando para ele o tanto de preciosidades que a gente recebe aqui na igreja. E que muitas vezes nós não damos o devido valor. E eu estava citando que eu acho que vai fazer 8, 9 anos que eu estou aqui na igreja. Esse tempo todo, muitas coisas poderiam ter melhorado ainda mais na minha vida. Mas não melhoraram por causa de uma disposição no coração de não receber a palavra e colocá-la em prática. E isso acontece com muitos de nós. Às vezes a gente está 10, 20 ou então 1 ano na igreja e você não vê nada acontecer. E isso acontece porque a gente não coloca a palavra em prática. A gente se torna apenas ouvinte, vem para o culto de domingo, vem para o culto de quarta e é ensinado, mas vai embora sem uma postura de aprender, de se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, me ensine. Amém? Sobre o que eu vou falar hoje, já faz 2 anos que eu tento fugir dessa pregação, mas pelo que eu estou vendo é a pregação da minha vida. Quando o Davi estava ministrando aqui naquele domingo, é incrível como quando tem alguém aqui na frente pregando, Deus está pregando algo para você. E ele estava aqui, Deus estava construindo coisas ali no meu lugar. E ele me dizia assim, se você fosse pregar, o que você falaria de mim? Qual seria a sua pregação? E imediatamente veio dentro de mim, o caráter de Deus. Porque eu acho que hoje eu me encontro em um processo interno muito grande. E quantas vezes foi necessário para mim ouvir que Ele é bom, que Ele é o meu Pai, que Ele me guarda, que Ele não me abandona. E eu achei que, não que eu achei, mas essa semana para mim foi um presente. Eu sou muito grata ao meu pastor. Quando ele me chamou, eu disse assim, eu já sabia, estava só esperando. Mas eu sou muito grata porque eu senti Deus me beijando essa semana. E as coisas que Deus construiu, lá vai eu chorar, né, gente? Não seria eu. As coisas que Deus construiu essa semana são memórias que eu vou levar para o resto da minha vida. E eu estava dizendo para o Davi que todos os nossos dias são históricos e a gente perde tempo com tanta besteira. E eu estava diante de Deus e Ele me falava assim, filha, cadê o coração? E eu sentia que isso não era uma pergunta somente direcionada a mim, mas à igreja. Obrigada, amor. Cadê aquele coração apaixonado? Do início. Quando nada mais importava a não ser estar comigo. E eu me peguei pensando demais nisso. E eu sei que essa semana Deus me sentou para me mostrar o valor das coisas. E eu espero que Ele faça isso com você também. Que Ele te ensine que o precioso não é ter muito, mas é ter Ele. E que se você tiver Ele, independente do que você passar na vida, tudo terá sentido. Tudo terá sentido. A vida sem Cristo não vale de nada. A vida sem Cristo, ela não vale de nada. Ela perde o brilho. Ela perde a cor. E eu me encontrava assim. Eu estava vindo para a igreja no automático. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha aquele coração apaixonado por Deus. Porque me perdi. E na última semana de oração que teve, Deus estava me falando isso. Você se perdeu nas coisas passageiras. E parece que está tomando decisões eternas. E tenha muito cuidado de decidir não estar com o Senhor. Isso é perigoso. Ele está prestes a voltar. E a gente não pode permanecer distante dele, amém?
Eu queria que você abrisse em 1 João, capítulo 1, que diz assim: Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E Deus estava me ensinando acerca dessa palavra. Foi muito lindo, eu estava compartilhando na célula com os meninos, que quando eu comecei a ler 1 João, recente, que eu cheguei nesse versículo, eu chorei horrores no meu quarto. Porque eu senti como se Deus estivesse sentado ali e estivesse falando assim: por que você acha que eu sou ruim? Por que você acha que em mim há trevas? Eu faço parte do mal? Eu sou cúmplice do mal na sua vida? E eu sentia Deus me questionando essas coisas, que são verdades que nós devemos carregar. Mas que chega um momento da vida que está tudo tão turbulento que a gente começa a pensar que Deus é o culpado. Hoje ele estava me dizendo assim: eu não uso da sua incredulidade para te punir. Você ter fé ou não, não é a resposta que eu preciso para eu colocar algo ruim na tua vida. Eu não faço parte disso. E aí, quando você volta aqui para o versículo 4, ele diz: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. E aí ele continua: é isso que temos ouvido e vos anunciamos. E aí eu comecei a entender que se eu tenho como base o caráter de Deus verdadeiro, eu terei gozo completo. Eu terei uma alegria completa. Então, tudo depende da forma como eu o vejo. Eu acho que essa é a base da nossa vida cristã. Se nós vemos Deus de uma forma errada, nós não vamos desfrutar de nada. Mas se nós começamos a enxergar Deus pela ótica correta, nós começaremos a desfrutar daquilo que Ele tem para nós. E aí ele estava me falando sobre Salmos, me lembrou de Salmos 23 em seguida, né? Foi tipo assim, Deus realmente se sentou e foi me ensinar coisas. E aí ele diz lá em Salmos 23, por amor do meu nome, por amor de mim. E aí ele dizia assim, sabe quando uma pessoa quer fazer o mal, mas não é da índole dela? Eu sou assim. Esse é o meu DNA. Eu não posso ir contra mim mesmo, é por amor do meu nome, está acima de mim. Eu não posso te fazer o mal. Então, por que você acha que eu estou envolvido com tudo que é ruim e que acontece na sua vida? A gente começa a acreditar que Deus tem um propósito e Ele realmente tem. Mas o percurso, ele não pode ditar o caráter de Deus. Ele é sempre bom. O caráter dele é imutável, não há sombra de variação. E não é porque alguma coisa aconteceu ali que eu tenho que culpá-lo por isso. Amém? O coração do homem para Deus é mais precioso que qualquer outra coisa. Então, tê-lo no nosso coração e habitar é o maior desejo de Deus, sempre. E Deus não vai conseguir habitar o nosso coração se nós tivermos um pensamento ruim ao seu respeito. E isso é tão lindo porque eu acho que o que Deus hoje quer lembrar para a gente é que Ele é simples. Ele é um Deus que só quer relacionamento. Ele não quer nada. E eu sempre, a minha vida inteira, sempre busquei alguém que me desse a atenção que eu necessitava. E eu encontrei. Eu encontrei alguém que está disposto a me ouvir a qualquer momento, seja na rua, seja no meu quarto, seja tomando banho, seja cozinhando. Ele está lá para me ouvir. E ele estava me dizendo assim essa semana, minha filha, qual é a linguagem de amor que você necessita? Eu tenho para te dar. É palavras de afirmação? É atos de serviço? E então, em Deus, você tem um ser completo. Um ser pleno que pode lhe oferecer tudo aquilo que você necessita. Inúmeras vezes eu me encontrei assim, devastada por muitas coisas, mas
é incrível como Deus não deixava em nenhum momento eu senti que ele estava distante de mim. Ou ele mandava uma pessoa, ou ele mandava um recado por alguém, ou eu abria a Bíblia e ele estava lá se apresentando como meu pai. Sempre ele está se importando com aquilo que você precisa. Ele não está alheio nunca. Amém? Acho que foi 2018, eu passei assim um ano, eu acho que eu estava com depressão mesmo. Estava vindo para a igreja e tudo, mas não fui no médico, não fui diagnosticada nem nada, mas estava assim, me sentindo no fundo do poço. E, nossa, foi horrível para mim, porque eu não conseguia abrir o meu coração para ninguém. Tipo assim, sentar e dizer que eu estou sentindo isso. E, gente, a área emocional é uma área que o diabo ama. Então, não dê brecha. E eu sofri muita opressão de suicídio. Muita coisa ruim eu sofri. Mas eu fico muito feliz porque é isso que eu sempre digo para o Davi e para os meus meninos. Não está com vontade de ir para a igreja, vá. Você está num ambiente propício a ser curado. E eu vinha sem vontade alguma, mas teve uma hora que Deus me acertou de cheio. Teve uma hora que Deus trouxe vida. E ontem eu estava aqui no Mega Sábado e era como se viesse muito forte assim no meu coração. Eu não somente te dei vida em abundância, eu desejo que você viva ela. Amém? Então Deus não morreu para te trazer vida e vida em abundância somente. Ele deseja que você viva essa vida excelente que Ele preparou para você. Aqui eu também queria tratar sobre a questão de como se vemos, né? Muitas vezes a gente fala de como vemos Deus, mas a gente esquece de falar como nós se vemos. E isso também é muito forte, porque eu estava ouvindo uma pessoa falar, não lembro bem quem era, mas ela estava falando assim, não sei se foi o pastor, que você é a criação de Deus. E se você se levanta, tipo assim, se você não ama a criação dele, você está se levantando contra o Criador. Isso é uma ofensa. Então, se ele nos fez dessa forma, é assim. É com esse cabelo, é com esse andado, é com esse jeito. Cada um aqui tem a sua forma única de adorar. Amém? E quando eu estava orando hoje de manhã, em casa, veio muito forte essa questão de, tipo, você não precisa se vestir como outro para se sentir aprovado, amado e abençoado. E automaticamente isso me lembra a história de Jacó e Esaú. Que Jacó teve que se vestir com a roupa do irmão para ser abençoado pelo pai. E você não precisa disso. Você é único e perfeito da forma como você é. E nós precisamos se enxergar como pessoas realmente criadas para viver aquilo que Ele tem para nós. Esse ano que passou, meu Deus, como eu fugi de Deus. Muito, tipo assim. O meu marido, Milena, tu vai pregar no culto de jovens? Não, vou não. Milena, tu vai fazer isso com os meninos? Vou não. Eu estava me escondendo de Deus. E aí chegou, quero te ver, e Deus falou assim, besta, tu tá no labirinto, para onde tu for, eu vou te encontrar. É tipo assim, não tem como fugir. Não tem. Eu estava lendo um livro de teologia, que o pastor me enviou, muito bom. E aí, um dos atributos de Deus é infinitude. E lá ele diz assim, não há um ponto do espaço que não tenha influência de Deus. Ou seja, é o Salmo 139. Se você for para o outro lado do oceano, ele vai estar lá. Se você for para o abismo, lá você encontra ele. Se você for para o céu, lá é a casa dele. Ou seja, irmão, a gente não presta mais para não ser outra coisa, não. É só isso mesmo. Crente mesmo e crente de verdade. Amém? E eu estava falando muito sobre a semana de oração. E, como eu falei no início, eu estou vivendo assim, uma fase meio louca da vida, né? Tipo assim, internamente eu tenho que resolver várias coisas. E eu chorando aqui, meu Deus do céu, horrores, porque eu descobri que eu sou melancólica. Aí, tipo assim, a melancólica chora para depois se levantar, né? Morre de chorar, aí se recupera e se levanta. Aí eu chorando aqui, horrores. Aí Deus, com aquele jeitinho lindo dele, disse assim para mim, minha filha, a sua situação atual não me comove.
Aí eu, peraí, Deus, deixa eu me recompor. Sua situação atual não me comove, mas andar em fé me comove. Então, se você começar a andar em fé, crendo que eu existo e que eu sou galardoador, primeiro eu preciso se aproximar dele, crendo que ele existe, que ele é bom. E em seguida ele diz, e eu sou galardoador. Mas é se você me buscar. Se você não me buscar, nada vai acontecer. Então a gente sempre costuma falar que Deus é cavalheiro. Ele não vai entrar no seu coração chutando a porta, arrombando tudo, não. Deus deseja que você o deseje. Ele só vem onde ele é desejado. Amém? Então, nesse dia, eu descobri que a linguagem do amor de Deus é fé. Quer agradar? Viva por fé. Se você não viver em fé, meu amigo, está longe de agradar a Deus. Hebreus 11 já diz, é impossível, sem fé, agradar a Deus. E em seguida ele diz esse versículo que eu estou falando para vocês, que quem se aproxima dele precisa crer que ele existe, que ele é galardoador. Nós só estamos aqui porque ele tem fé e esperança ao nosso respeito. Uma coisa que eu sempre acreditei, que eu guardo no meu coração, é que nós só estamos aqui porque Deus acredita mais em nós do que nós mesmos. Então, eu estava questionando algumas coisas e ele me dizia sempre assim, tenha esperança no futuro. Você está vendo tudo desmoronar, tenha esperança no futuro. Eu sou Deus que visita o teu futuro. Eu sou Deus que estou aqui no teu presente, te mimando, mas eu sou Deus que já escreveu a tua história. Então, a gente precisa ter sempre em memória que Deus não é um Deus que te bota ali num canto e sai, né? Deus é aquele pai que você está aprendendo a caminhar e ele está lá torcendo por você, vibrando, lhe chamando, filho vem, né? E quantas vezes a gente esquece isso? Eu estava questionando a Deus, tipo assim, Senhor, mas eu falar isso para a igreja, isso é besteira. Mas, às vezes, pode ser besteira para alguns. E tem somente um precisando escutar aquilo que eu precisei escutar, porque essa semana foi uma construção de Deus na minha alma, me renovando de verdade, de coisas que eu já sabia, mas que ao longo das coisas que aconteceram, eu fui esquecendo quem eu sou, quem Ele é, o que me pertence, aquilo que Ele planejou ao meu respeito, os projetos dEle para a minha vida. E a gente vai esquecendo essas coisas e começando a viver como se a gente fosse um nada. Tipo assim, eu não se importo com nada, nada na minha vida é valioso. E a gente começa a perder tempo com essas coisas. Então, o que é que a gente precisa aprender? O valor das coisas. Se é precioso estar diante dele, que assim seja. Amém? E o meu marido estava me perguntando assim, se fosse para tu viver o resto da tua vida do jeito que tu tá hoje, tu queria? Tipo assim, frustrado. Frustrada. Aí eu fiquei... Assim, né? Se Deus descesse do céu e dissesse assim, minha filha, é desse jeito que eu quero. Daria tudo certo, né? Mas eu estava falando para ele, se fosse para mim viver a vida que eu tenho hoje, mas sentindo o que eu estou sentindo hoje, literalmente hoje, domingo, o que eu estou sentindo hoje, eu queria. Porque tanta coisa foi ministrada a mim essa semana que, tipo assim, surreal o sentimento que eu estou hoje, de alegria, de tantas inseguranças a gente começa a vencer, tanto medo, que a gente começa a acreditar que a gente pode mesmo. As coisas pregam para a gente que não, mas eu tenho alguém que prega para mim que eu posso. Amém? E com essa questão da frustração, a gente estava lembrando de João Batista, né? Eu estava até conversando ontem lá na casa da minha sogra sobre isso, que João Batista foi um cara que ele veio, como o pastor fala, tem os que vão decolar e tem os que vão fazer a pista.
Quem é que quer ser o que faz a pista? Ninguém, porque todo mundo esquece dele, né? Ninguém sabe quem foi que fez a pista do aeroporto de Fortaleza. Mas todos conhecem os aviões. E João Batista foi esse cara que veio aplanar o caminho para Jesus, né? E aí ele viveu todo o ministério dele, tudo que tinha para viver. Quando chegou na prisão, João Batista: ei, vai ali ver se esse cara aí mesmo é Jesus? Será que ele vem ainda? Eu acho que ele não vem mais, não. O cara viveu tudo o que tinha. Mas será que ele ainda estava frustrado? Tipo assim, não fiz o certo. Eu acho que eu errei em alguma coisa. Eu acho que Jesus realmente não vem. E é assim que a gente se pega muitas vezes. A gente começa a viver aquela direção que temos para viver, mas a gente se perde no meio do caminho. E a gente começa a se indagar coisas. Quando, na verdade, a única coisa que a gente precisa é da palavra. A palavra é o manual de vida do crente. Se a gente tem a palavra, a gente tem tudo. Se a gente tem o Espírito Santo ministrando dentro, a gente tem todas as coisas. Eu queria que você abrisse em 1 João, capítulo 4. Diz assim: nisto consiste o amor, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? Isso daqui é uma verdade que temos que carregar para a vida, porque muitas vezes a gente pensa que Deus está irado conosco, quando na verdade o amor dele por nós não está baseado naquilo que nós sentimos por ele. Ele decidiu te amar, ele decidiu pagar um preço por você. Nada do que você faça hoje pode mudar essa decisão. Já aconteceu. E ele permanece com uma expectativa ao seu respeito. Deus não te vê com olhos de fracasso. E ele estava falando demais isso para mim. Minha filha, eu não te vejo com olhos de tragédia, tipo assim, eu fiz e deu errado. E aí eu sempre lembro daquela passagem de Gênesis que dizia assim: Deus olhou para a criação e viu que era bom. Mas ele olhou para o homem e ele viu, é muito bom. Deus não perde tempo em fazer projeto falido. Amém? Se você está aqui hoje, se você tem essa oportunidade de viver aquilo que ele designou ao teu respeito, não perca tempo. Corra para cima, seja intrépido, seja ousado. A gente precisa começar a se interessar mais em fazer aquilo que Deus espera de nós. E parar de questionar o porquê. Senhor, mas por que isso? Senhor, mas por que aquilo? Senhor, mas por que aquela pessoa ministra tão bem? Mas por que aquela pessoa prega tão bem? Por que aquele dali está indo para missões fora do Brasil? E por que eu estou aqui? A gente precisa começar a entender que o que ele pensou ao nosso respeito é ao nosso respeito, não é a respeito do outro. A armadura de Saul não cabia em Davi. Davi tinha que agir naquele momento exatamente como ele estava lá para agir. Com aquela roupa, daquele jeito, com a ousadia que Deus colocou nele. Talvez se ele tivesse vestido a armadura de Saul, tinha dado tudo errado. Tudo por água abaixo. E Deus lá do céu, ô meu amigo, fracassou o plano. Mas a gente precisa ter esse coração sensível de ouvir e começar a obedecer. Deus ama um coração contrito e quebrantado. Ele não despreza. Então, precisamos começar a ter esse coração disposto. Sabe, aquele desejo. Eu não sei vocês, mas eu lembro demais de quando eu me converti. Se fosse para limpar a igreja, eu estava aqui com a minha célula. Se fosse tudo o que tinha para fazer, eu estava envolvido. Aí passou uns anos de crente. Aí eu comecei a... besteira, tipo, me senti importante demais, não fazia nada. A gente começa a se sentir tão importante, tipo, meu Deus, agora eu... É tipo isso, inconscientemente a gente só posso pregar, só posso estar se for no louvor. As pequenas coisas do caminho a gente vai perdendo de vista. E a gente vai perdendo o que é importante.
Muitas vezes você, num falar, num abraçar, num sorrir, você vai salvar alguém. E você começa a pensar que somente ir para a África é importante. Muitos têm isso no coração, realmente. Deus coloca no coração. Mas outros não. É para estar ali abrindo a porta. E está tudo bem. E Deus se alegra com isso. Amém? Então, cada um no seu lugar, isso significa corpo. Eu te ajudo, tu me ajuda, nós se auxiliamos. E nós temos um cabeça. Ele diz e o corpo responde. Eu queria que você abrisse em Hebreus 11. E eu queria ler aqui algumas partes com vocês. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou da terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Eu estava lendo esses dias esse capítulo de Hebreus, e a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente ora. Eu lembro que no começo do ano, eu orei assim: Senhor, eu quero aprender a viver pela fé. Mal sabia eu o que estava por vir. Aí, irmão, Deus pega, viu, o que você fala. Então, pense antes de falar. E aí, gente, mas foi muito lindo Deus me ministrando acerca desse capítulo de Hebreus. E ele dizia assim: minha filha, entre o presente e as coisas que estão por vir, há uma espera. Os grandes homens de Deus tiveram uma espera. Por que você quer ser imediatista? Tudo é no seu tempo. Tipo assim, eu quero agora, tipo aquele menino birrento. Que eu quero agora, e se não for agora, eu não quero mais. Aí Deus lá do céu vai ficar sem, meu amor. Até a gente entender que há um tempo para cada coisa, leva tempo. A gente precisa quebrar muita cara para entender isso. E eu não sei vocês, mas eu já tive experiências de coisas que eu esperei o tempo dele e, nossa, foram maravilhosos. Mas quando eu decido antecipar o que é para acontecer, parece assim que dá tudo errado. Nada sai como conforme. Então a gente precisa ter essa paciência e essa esperança de que vai acontecer. E ele estava ministrando coisas muito fortes acerca deste versículo. E ele dizia assim: a vida próspera é muito vazia sem o autor dela. Se você decidir viver uma vida de prosperidade, de riqueza, seja lá do que for, sem quem criou essas coisas, não vai fazer sentido. Você vai se encontrar mais vazio do que feliz. E tinha muito essa questão do bota a cabeça para dentro da janela. Tipo assim, pare de se comparar. Tua vida é a tua vida, né? Quantas vezes a gente está lá na janela assim, olhando para a grama do vizinho, para o carro do vizinho, para a esposa do vizinho, dizendo: meu Deus, essa mulher é tão bonita, a minha não é essas coisas. Não se cuida da mesma forma. E
a gente precisa parar de fazer isso e começar a olhar para o que a gente tem hoje e agradecer. Perdemos muitas coisas por termos um coração ingrato. E eu acho, vou começar assim, a ter certeza que a gratidão é a chave do sucesso. Se você é grato, eu não sei, quando você presenteia alguém, aquela pessoa faz uma festa com presente, dá vontade de você dar tudo que você tem. Meu Deus, essa pessoa, caraca, uma coisa dessa, fez uma festa. Imagine Deus lá do céu. Você, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse alimento. Coisas básicas que a gente começa a ser ingrato, esquecer de agradecer. Pelo esposo que você tem, pelo seu casamento saudável. Que muitos queriam ter. Mas que você tem o prazer de ter e você esquece de ser grato por aquilo. E eu queria te fazer uma pergunta hoje. O que te falta? Se você olhar assim para a sua vida, o que é que falta aí dentro? Quando a gente faz essa pergunta, a gente costuma dizer, falta dinheiro. Falta a casa que eu queria ter. O meu sonho, a casa dos meus sonhos. O marido que eu sempre sonhei. O que te falta? A nossa visão é muito equivocada. Deus me perguntava assim, você realmente acha que necessidade é o quê? Necessidade é você não ter comida na mesa? Ou é você ter e não querer comer o que tem? Muitas vezes nós temos tantas coisas e nós queremos o que não tem em casa. E a gente se perde. Gente, isso causa uma tristeza tão horrível. Você desejar o que você não tem. Não é errado, não estou dizendo que é errado. Mas eu acho que vocês estão entendendo a linha fina aqui que eu estou dizendo. De que a gente perde tempo demais querendo coisas e correndo para alcançar coisas. E a gente se esquecendo do que é precioso. Tem gente que trabalha tanto e não tem tempo para a família. O que é precioso? É os teus filhos crescerem com a imagem de um pai ausente? Que trabalhou. O meu pai era muito engraçado, porque ele era esse cara. Ele trabalhava. Às vezes eu acordava, ele já tinha saído, eu ia dormir, ele ainda ia chegar. Mas ele sempre foi aquele pai que dizia assim, o que é errado, né? Tipo, mas você não tem o calçado que você quer? Você não tem a comida que você deseja? Mas essas coisas não substituem a presença. Ser presente é um presente. Então hoje, se você estiver rodeado de pessoas, aproveite. Talvez daqui a um tempo não seja mais assim. Talvez daqui a um tempo todos ali tenham que cumprir alguma coisa em algum canto e você vai ficar... A gente precisa viver intencional. Aproveitar os momentos da vida com a intenção correta. Tipo assim, é para me viver isso aqui, pois eu vou viver isso aqui com tudo que eu sou, com toda a minha intensidade. Porque daqui a um tempo eu não vou viver mais isso, eu vou viver outra coisa. A vida é feita de etapas. Nós nem podemos pular e nem podemos viver para sempre na mesma etapa. Amém? Quando eu comecei a ler esse capítulo, eu estava falando para o Davi, ele tinha, acho que vindo ensaiar aqui na igreja, eu fiquei em casa e eu comecei a ler esse capítulo. E me deu uma crise de riso, sabe aquela crise de riso? Parece que você está vendo um palhaço, uma coisa muito engraçada. E Deus estava me ministrando acerca de fé, que fé é tão grandioso, é além do que nos nossos olhos realmente podem ver, né? E aí eu estava lendo aqui, vendo a grandeza desses homens de Deus, e eu, meu Deus, assustada, né? Quem sou eu, Senhor? Perto de Abraão. E eu achei lindo quando ele diz assim, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam.
O pastor estava falando semana passada. Certeza de coisas e convicção de fatos. Noé não viu o que ia acontecer, mas ele tinha uma certeza de que ia acontecer algo. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Aí ele diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. E eu acho isso aqui muito louco. Abraão prontamente obedeceu, mas ele foi para um lugar sem saber para onde estava indo. E nós deixamos de viver as coisas de Deus porque Deus não diz tudo. Deus diz: esse passo aqui é esse daqui. O que vem depois desse aqui, tenha calma. Não se desespere, vai dar tudo certo. E viver por fé realmente é isso. E quando você continua lendo, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Eu também fiquei abismada com isso aqui, porque às vezes a nossa visão de fé diz que a gente vai morar numa mansão, ter o carro do ano. E Abraão obedeceu, sem saber para o lugar que ele ia, e morando em tendas. Não era na casa dos sonhos. Era em cabanas. Você está disposto? Se Deus lhe disser assim: minha filha, é nesse interior aqui, só a lama, o barro. É aqui mesmo que eu quero que você faça a minha obra. Você está disposto? Você largaria tudo? Ou você somente sonha e anseia com uma vida glamurosa? Tipo assim, é esse carro aqui, é com essa roupa aqui, é com esse cabelo. E quando, na verdade, você não está o agradando exatamente por não estar fazendo aquilo que ele deseja que você faça. Queria que você abrisse em Salmos 34, já vou encerrar. Esses salmos, ultimamente, têm sido assim, a leitura da minha vida. E ele diz assim: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, seres iluminados, e o vosso rosto jamais será confundido. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que os temem. Os leões sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer ser feliz? Aqui ele começa a dar algumas instruções. Refreie a língua do mal, os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Pulando lá para o 19, ele diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E eu estava lendo esses textos todos que eu falei para vocês e vendo uma ligação acerca de fé neles. Quando ele diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Me veio muito aquela palavra que diz assim: o justo viverá pela fé. E se eu sou justo, eu preciso andar conforme Deus diz. Se eu for justo, o Senhor me ouvirá e me livrará. Se eu for justo, os olhos dele estarão sempre postos sobre mim. E ele diz no meio dos Salmos: ó, provai e vede quão bom é o Senhor.
E só tem uma forma de provarmos quão bom é o Senhor, andando em fé. Se eu ando de acordo com a linguagem que Ele me comunica, eu vou ter resposta acerca disso. Amém? É bom demais, irmão, quando você crê numa coisa e aquilo acontece. Você fica, cara, é verdade. A fé é verdadeira, dá tudo certo. E é aquilo que o pastor estava falando domingo passado. Não é superstição, não é um pensamento positivo, vai dar certo. Vai dar certo. Hoje eu procuro muito entender sobre a fé porque ainda há dúvidas. Porque a fé é uma coisa de doido mesmo. Mas a certeza que eu tenho é de que o primeiro princípio para viver em fé é crer que Ele existe. E se eu creio que Ele existe, eu já estou em um bom caminho. Se eu me aproximo dEle, crendo no caráter dEle, que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele não está contra mim, mas Ele está ao meu favor. Que Ele me agracia, que Ele me contempla. Deus te contempla. Contemplar. Ele senta e fica te olhando. Tipo assim, é como se uma mãe... Não sou mãe, né? Ainda vou ser. Mas eu tenho certeza que as mães são assim. A criança está no berço, recém-nascida, e ela está lá. Olhando todos os detalhes da criança. E é assim que eu vejo Deus. Tipo, você não precisa estar fazendo nada. Eu estou aqui te contemplando. Você é lindo. Você é perfeito para mim. Deus é aquele pai apaixonado que muitas vezes nós não tivemos. Mas Ele sempre está disposto a reescrever uma nova história. Não importa se você tem 20 anos de crente, 1 ano, 6 meses. Deus quer te mostrar como Ele realmente é. Deus quer suprir as suas faltas. Ele pergunta aquilo que eu acabei de te perguntar. O que é que te falta? O que é que te falta? O que está te fazendo triste? Deixe Deus conhecer suas vergonhas. Quantas vezes eu cheguei diante de Deus toda mascarada, tipo assim, estou me escondendo. Mas na verdade nós somos o Adão que está lá no jardim de Deus, pensando que está se escondendo de Deus. E Deus... Que é isso, Adão? Nós não podemos se perder deste ambiente. E o coração de Deus é algo assim imensurável de lindo. A gente não consegue mensurar, a nossa mente não consegue compreender. E hoje eu estava sentada no meu quarto só chorando. E dizendo, Senhor, obrigada. Porque eu consigo sentir o seu amor. Quantas pessoas não têm esse prazer? Obrigada porque eu consigo me aproximar de Ti. Porque Jesus morreu em meu lugar. E nós não damos valor a isso. Nós não damos o valor à simplicidade de Deus. De só querer relacionamento. Deus não precisa de muito. Deus só precisa que você se sente, seja você. E ao longo da minha vida com Deus, eu comecei a aprender. E eu chegava diante de Deus sendo eu mesmo. Tipo assim, com todas as minhas falhas, com aquilo que as pessoas de fora podem não gostar. Mas eu estou aqui. E esse coração me fez receber muito do que Ele tem. E isso não é o bastante, Ele tem mais. Se você pensa que você já viveu tudo na sua vida com Deus, está enganado. Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você puxa, mais Ele tem para derramar. Se você pensa que Ele já foi bom o tempo que daria para ser, você está enganado. Ele tem coisas maiores preparadas.
E que a gente prove e veja todos os dias que Ele é bom, que Ele é galardoador, que sozinho, na força do nosso braço, a gente não consegue nada. Essa experiência, irmã, a gente tem todo santo dia. Tentando fazer tudo como nós bem queremos e entendemos. E no final das contas, a gente só se sente insatisfeito porque a gente está tentando prosperar, ser feliz, ter uma boa saúde, ter tudo no mundo, mas sem quem realmente criou isso. E o valor de uma vida com Deus está em viver com Ele. Isso é uma coisa que eu guardo muito forte. Você quer morrer, trabalhe para Deus sem Ele. Vai virar uma coisa chata. Vira uma coisa chata. Eu não sei se você já viveu isso. Liderando célula, ou só sendo membro de célula, sei lá. Mas, quando você começa a viver sem ter o relacionamento que realmente necessita ter, as coisas perdem um brilho. Tudo perde o propósito. Pra que eu vou pra célula? Pra que eu vou ganhar gente pra Jesus? Pra que... Significa dizer que você precisa aumentar o fogo. Quando você aumentar o fogo, você vai se sentir extremamente apaixonado pelaquilo que o coração do seu pai é apaixonado. Não tem sentido em a gente só viver uma vida de crente de boca. Eu sou crente, mas não dá testemunho de que é crente. E crente é aquele que crê, é aquele que vive pela fé. Amém? Queria que você ficasse de pé. Por fim, eu queria te lembrar que o fim é sempre melhor que o começo. Não importa como as coisas começaram, ainda há esperança. Amém? E eu vou fazer uma coisa que Deus estava me incomodando demais essa semana. Nunca fiz isso, primeira vez. Mas Deus estava me lembrando daquela mulher que eu não sei o nome. Como é seu nome? Edilma. E Deus estava... Eu não sei porquê, mas eu estava orando e só me via a sua imagem. Nunca falei com você. Mas Deus mandava lhe dizer acerca de sonhos. Eu não sei quais os sonhos. E ele dizia assim, diga para ela que não é tarde. Que não importa a idade, a situação. Aquilo que a vida prega para mim, eu não sou aquilo que a vida tentou me tornar. Eu sou o que ele diz ao meu respeito. Amém? Amém.